Um abraço, é muito bom ter você aqui de volta, amiga e amigo, que tem essa mesma paixão que eu, o nosso glorioso. Vamos falar de Botafogo e Vasco. Vamos trazer aqui, né? Provável escalação do Botafogo. Eu vou dar a minha opinião sobre qual escalação eu considero a ideal para começar esse jogo. Vou falar também de postura, da postura que o time tem que ter para ganhar esse jogo, se classificar para a semifinal. Mas é importante a gente falar também a respeito da importância, do significado que tem o Botafogo ser campeão da Copa do Brasil, cara. Não porque é o que restou. Afinal de contas, o Botafogo está eliminado da Libertadores, está em quinto no Campeonato Brasileiro e tem chances remotas de ser campeão. Não é por isso. O Botafogo poderia estar classificado na Libertadores e em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, que eu falaria a mesma coisa. Copa do Brasil é uma competição importantíssima, é uma competição nacional. Então, primeiro, né, pela importância da taça. É uma taça que o Botafogo ainda não tem. Bateu na trave em 99, já chegou em algumas semifinais, foi muito prejudicado em algumas edições, mas eu também não vou entrar nessa questão aqui. Mas a Copa do Brasil precisa ser conquistada pelo Botafogo. O futebol precisa que o Botafogo seja campeão da Copa do Brasil. Quando a gente olha a atual situação do Botafogo, né, com essas polêmicas aí de situação financeira, jogador que bota o clube na justiça, e fica com essas picuinhas aí das mídias dizendo que o Botafogo não está pagando. Tem essa questão aí da SAF, que a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o futuro da SAF do Botafogo, qual vai ser o futuro do Botafogo, se o Textor vai conseguir recomprar o Botafogo, ou se vai para Igor, ou se vai lá para o grego, né, o Marinakis. De que grupo Multiclubes o Botafogo fará parte, a gente não sabe, está tudo ainda muito nebuloso. Meu amigo, ser campeão da Copa do Brasil, com várias dúvidas no ar, no extracampo, iria trazer um peso muito grande, cara, para essa conquista. Vocês pararam para pensar nisso? Eu tava refletindo sobre isso, cara. O Botafogo está provando, cara, que não precisa de tudo estar conspirando ao seu favor, de estar cheio de dinheiro, de ter alguém lá injetando milhões. O Botafogo não precisa de muita coisa para conquistar algo importante. Sendo campeão da Copa do Brasil, mesmo nessa enxurrada de coisa que está acontecendo. E aí a gente pode falar da premiação multimilionária que a Copa do Brasil dá, a vaga direta na Libertadores do ano que vem, que o título dá. Encher, cara, com mais uma taça que o Botafogo ainda não tem, e bater no peito e dizer: Botafogo é campeão da Copa do Brasil, amigo. Então eu tava pensando sobre isso, cara, e eu fiquei agoniado, assim, num bom sentido, cara, porque a Copa do Brasil é muito importante. Não é resto, não é o que sobrou. Eu não sei se você que está me assistindo aqui tem o mesmo pensamento, mas é dessa forma que eu entendo essa taça, cara. E aí, meu amigo? O que vai dizer se o Botafogo vai vencer o Vasco é o mental. É o mental. O principal é o mental. É a cabeça no lugar para não fazer bobagem, para não tomar decisão errada no jogo. Para ter foco total, concentração o tempo inteiro, para não dar as brechas que o Vasco quer. O Botafogo é um time melhor que o Vasco. No 11 contra 11, o Botafogo é muito melhor que o Vasco. Só que o Botafogo não pôs isso em prática no primeiro jogo no São Januário. O Vasco jogou até melhor. Mas não pode repetir aquela atuação, cara, nesse jogo. A postura não pode ser a mesma. O Botafogo tem que... Amigo, quando começar o jogo, tem que deixar o Vasco assustado, cara. Tem que deixar o Vasco sem saber o que fazer. Tem que ser uma avalanche pra cima dos caras. Postura agressiva, cara. E claro, o técnico tá lá, o David Ancelotti está lá, e ele tem que entender que o time não pode errar, tem que errar o mínimo possível.
Se tiver atacando e perder a bola, fazer aquela recomposição rápida para diminuir os espaços, para neutralizar os contra-ataques do Vasco. E é uma postura, cara, de guerra. De guerra. De muita pegada, muita marcação, combate no meio-campo para não deixar o Vasco começar a criar com liberdade. Os laterais do Botafogo estarem muito atentos nas costas, né? Com aquelas bolas longas. Tomar muito cuidado com bola lançada na área. O Vasco faz muito isso, porque tem um Verratti lá. Então os zagueiros têm que estar atentos nessas bolas aéreas. E com a bola no pé tem inspiração. Inspiração, acertar o último passe, tomar as melhores decisões e ter recurso, cara. Ser um time organizado, um time que envolva o Vasco. E quando as chances de gol surgirem, converter em gol, cara. Chutar de média e longa distância, o Botafogo tem feito gols assim. Então acertar o pé, cara. Acertar o pé, acertar o último passe, ter organização defensiva. Ser um time agrupado, né? Esse é o caminho para o Botafogo vencer o Vasco e se classificar. Deixa eu rapidamente pedir aqui você que está aqui e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o like. É a única coisa que eu peço. Sua forma de contribuir para o canal é se inscrevendo e deixando o like, não peço mais nada. Eu poderia estar aqui também falando um monte de coisas doces, como tem muitos canais aí, falando, o Botafogo vai atropelar o Vasco, o Botafogo vai amassar o Vasco, como a gente vê aí muito disso. Cara, eu não sigo essa linha. Aqui eu procuro ser o mais racional possível, eu não tô aqui para falar o que vai agradar os ouvidos. Não, tô aqui para falar o que eu penso e se não gostarem, paciência. Vamos lá. Estou aqui com uma matéria do Fogonet. O Fogonet replica o que um jornalista da Sport TV ele fala a respeito da escalação do Botafogo. Na matéria do Fogonet diz: o Botafogo deve ter mudanças para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco nesta quinta-feira no estádio Newton Santos. Segundo o repórter André Pessoa, do Sport TV, o lateral direito Matheus Ponte e o meia Savarino devem ser titulares. O uruguaio tende a começar jogando por conta do desgaste de Vitinho, que atuou com a seleção brasileira contra a Bolívia e sentiu os efeitos da altitude. Já Savarino atuou pouco tempo com a seleção venezuelana e apresenta melhor condição física. No ataque, de acordo com o jornalista, Arthur, Santiago Rodrigues e Jefinho disputam uma posição na ponta direita. Ainda de acordo com Pessoa, Montoro e Arthur Cabral estarão no time titular do técnico David Ancelotti. Bom, então, segundo esse jornalista, Savarino está em boas condições, Montoro também estarão entre os titulares, assim como Arthur Cabral, Matheus Ponte no lugar do Vitinho. Vamos lá, vamos falar de escalação então. Qual escalação ideal do Botafogo? Na minha opinião, Neto, lateral direito, Matheus Ponte, dupla de zaga, Caio, Fernando e Alexander Barbosa. Lateral esquerdo, Alex Telles. Dupla de volantes, eu não entraria com o Newton. Eu entraria com Danilo e Marlon Freitas. O Newton ainda... ele tem até feito alguns bons jogos, mas eu ainda não confio totalmente no Newton. Acho que o Newton ainda é um jogador muito inseguro e comete muitos erros. Então eu entraria com essa dupla. Danilo e Marlon Freitas. Marlon Freitas precisa melhorar, cara. Tem feito alguns jogos bem meia boca. Precisa ter mais consciência de marcação. Tanto o Marlon Freitas e o Danilo são bons passadores. Jogadores que têm boa saída de bola, bom passe, visão de jogo. Mas precisam ter também essa consciência de marcação. Essa consciência de ocupação de espaço. De ser também, cara, fazer aquele papel ali, muitas das vezes, que não é tão agradável, né? De desarme, fazer uma falta ou outra quando for preciso, de pegada.
Precisa ter isso. Eles são os jogadores que protegem a zaga. Então, essa pegada no meio-campo tem que partir deles. E aí, vamos pro quarteto ofensivo, né? Como que eu entraria? Savarino, terceiro homem de meio-campo. Pelo lado esquerdo, eu entraria com Jefinho como ponta pelo lado esquerdo, que é a posição de origem do Jefinho, onde ele já fez os melhores jogos. É como ponta pelo lado esquerdo. Ele tem jogado como ponta pelo lado direito nos últimos jogos, tem jogado até bem, tem entrado muito bem. Quando ele entra durante o jogo, ele entra muito bem. E quando ele começou jogando, ele também jogou bem, cara, pelo lado direito. Mas a posição de origem do Jefinho é pelo lado esquerdo. E aí, pelo lado direito, Santiago Rodrigues, né? O Santi Rodrigues que vem evoluindo, tem jogado bem. Então, cara, eu sigo aquela linha de pensamento de jogador que tá evoluindo, cara. Você não pode quebrar isso dele, você não pode tirar isso dele. É mantém o cara. O cara que tá em constante evolução, que tá pegando ritmo, que tá ali sendo consistente, mantém. Então, manteria ali o Santi Rodrigues pelo lado direito. E na frente, não tem preferência entre Arthur Cabral e Cris Ramos, qualquer um que entrar. Eu espero que faça gols, né? O cara tá lá para isso. Que jogue bem, que seja importante ali no ataque, dê opção, né? Que até ajude ali com a bola, saindo um pouco da área, dar a opção, abrir espaço, fazer pivô. É isso, cara. É isso. Vamos por essa vitória. Vamos por essa vitória. Acho que esse é o caminho. Mas o que eu quero, meu amigo, mesmo que o técnico David Ancelotti entre com uma escalação completamente diferente, eu quero que o time ganhe o jogo. Eu quero que o Botafogo ganhe o jogo. Não importa com que jogador começar jogando, mesmo que ele faça uma escalação mirabolante, eu quero que dê certo. Eu quero que dê certo. Eu não quero ter razão, irmão. Eu quero que o meu time ganhe. Não importa como. É claro que a gente quer ver boa atuação, né? A gente quer ver evolução dentro de campo. Mas não importa com qual jogador, eu não sou torcedor de jogador. Eu sou torcedor do Botafogo. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.